E a mãe começou a conversar com o gerente lá. E em português, e ele respondia em inglês e ela falava em português. E ele respondia em inglês. Aí eu falei assim, teacher, I love you. Aí ele entendeu. E ela falava assim, como você é bonito, como você... Só que aí ele ficava vermelho. Konnichiwa! Oi pessoal, eu espero que vocês estejam gostando da nossa viagem. Ainda tem mais um pouco de Monte Fuji pra vocês. E eu quero muito agradecer aos novos seguidores do canal. Muito obrigada pelo apoio e fiquem aí com o novo vídeo. Espero que vocês gostem. O restaurante que achamos, por sorte, aceitou a gente. A gente tava em 13 pessoas e, assim, eles pareciam bem incomodados e pediram várias vezes pra próxima vez que a gente for lá, a gente pegasse uma reserva, porque eles não aceitam grupos sem reserva, né? E era estilo self-service e tinha muita opção. Podia pegar à vontade por 1 hora, mas não podia deixar no prato. E por pessoa ficou mais ou menos 1.500 ienes. Chegando no teleférico panorâmico do Monte Fuji, a gente viu que estava um tempo um pouco nublado, infelizmente, então ia ser um pouco difícil de ver o Monte Fuji. Esse monte aqui, que a gente vai subir, é o Monte Tenjo, que é onde está o teleférico, e esse teleférico, ele vai de 3 em 3 minutos até o cume, né, do Monte Kachikati, né, Kachikatiyama, que eles falam. 3 minutos desse monte ao mirante, e essa altitude é de 1.075 metros. Esse Monte Kachikati tem uma lenda que quando você entra nesse local aí que a gente foi, já tem assim colado nas paredes uma historinha que é sobre um guaxinim, que ele foi capturado por um senhorzinho e esse senhorzinho levou ele pra casa e falou pra esposa cozinhar, fazer sopa de guaxinim. O senhorzinho volta pra trabalhar no campo e a senhorazinha, a véia fica com o guaxinim. O guaxinim, ele engana a véia e faz sopa da véia. Quando o velho chega, o senhorzinho chega, ele toma essa sopa. Depois que ele percebe, né, que foi a sopa da sua própria esposa, ele começa a chorar, fica muito triste e tal. E aí, desde que um coelho vê a cena e decide se vingar a véia, né? E aí ele faz um monte de coisa, umas torturas aí com o guaxinim. Ele queima as costas do guaxinim, ele passa a mostarda depois nas queimaduras, assim. Eu não sei qual que é o efeito da mostarda em queimaduras. Se alguém souber, me fala aí nos comentários. O coelho deu um barco pro guaxinim, falou assim, vamos passear de barco. Eu não sei em que contexto se encaixa esse negócio, vamos passear de barco depois que eu queimei você. Então ele deu um barco feito de lama pro guaxinim e o coelho, ele foi com um barco de madeira. O barco de lama afundou e aí a história termina com o guaxinim se afundando, sofrendo com as queimaduras e tal, e afundando no mar. A moral dessa lenda é sobre como cumprir seus objetivos. Não concordo com a história, mas tudo bem, cada um tem sua opinião, mas não acho saudável. E é muito cruel. Parece que onde o guaxinim se afogou foi nesse lago aí do Kawaguchiko. Kawaguchiko é de lago, tá, gente? Então, Lago Kawaguchi ou Kawaguchiko. Tô surpresa que eles ainda têm essas histórias coladas nas paredes lá, porque... Meu, é estranho, né? É o Monte Fuji, em moeda. Qual que é o seu ticket? Meu é rosa, o que é? Não, ursinho. Coelho. 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 O meu é um guaxinim, é um tanuki. De lá dá pra você ver toda a vista do Monte Fuji e do Lago Kawaguchiko, se você tiver num dia ensolarado, né? No nosso caso, a gente não teve essa sorte, mas também parece que dali dá pra você ver os Alpes do Sul, Akaishidake e Arakawa-dake. O horário de funcionamento no meio da semana é das 9 às 4 da tarde, sendo que a última descida é às 4h20. De sábado e feriado, é das 9 da manhã até as 5 da tarde, sendo que a última descida é às 5h20. Forte? Pico-di, que é pra tirar sorte. Aí se você ganha boa sorte, você guarda o papel. Se você tem uma má sorte, você amarra ali. Uma coisa que fez muito sucesso nas redes sociais foi tirar fotos nesses balanços aqui e apreciar a paisagem.
E não é de graça, viu, gente? Você tem que pagar 500 ienes por pessoa. E o horário de funcionamento é das 9 da manhã às 2 da tarde de semana. E se for no final de semana e feriados, eles funcionam das 10 da manhã às 11h30 da manhã e das 1 da tarde até 4 da tarde. E também vale dizer que tem que ter pelo menos 1 metro e 10 centímetros de altura e pesar menos que 100 quilos. Aqui você escreve os seus desejos, né? O nome, onde você veio e o seu desejo. Ah lá, você compra essa casca, que é um pratinho, e tenta acertar o alvo ali, que é esse buraco coraçãozado. Pra você conseguir passear de patinho, é pedalinho? Fala. Você tem que pagar 1.000 ienes por pessoa. Não é nem por dupla, é por pessoa. Então a gente meio que desistiu, porque a pessoa que a gente queria que andasse de patinho era minha avó, só que acho que ela não consegue pedalar. Olha a estampa da botona. Grudado com 2 soldados. Grudado com 2 soldados. A gente chegou aqui no Kain's Home pra ver o que tem e depois a gente vai embora. Gente, agora que a gente saiu daqui do Kain's, sei lá como fala, apareceu um pouquinho. Acabamos de acabar o dia. Despediu do meu tio, da família dele e do filho da Miriam, Jun. E a gente tá voltando pro hotel. A gente passou no 7-Eleven, na loja de conveniência, pra comprar a nossa janta, porque estamos muito acabados. São o quê? 6 horas? A gente tá muito acabado, a gente ainda precisa lavar a roupa, porque a gente não dormiu, né, na verdade, então a gente tá morrendo de sono. Como a gente não dormiu, dormiu no karaokê, a gente vai tentar dormir mais cedo hoje, lavar as roupas, descansar, né? Eu peguei um onigiri de maionese com atum. Peguei uma bebida de proteína sabor banana, docinho de torta de banana. Se eu tiver ainda com vontade de comer doce, eu vou comer esse sorvete. Banana congelada com cobertura de chocolate. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Provavelmente estaremos indo para Hiroshima. Falou, obrigada por assistir.